Ô Jean, Tá. eu vejo seus vídeos, eu vejo você falar muito de uma situação que eu acho muito bacana sobre essa história de Deus, porque as pessoas têm Deus como aquele ser bonzinho e que vai salvar todo mundo e que vai, entendeu? Deus proverá, entre outras coisas, né? E vi você também falar sobre a questão que, assim, as pessoas têm o hábito muito de rezar para um Deus, mas ela não tem a atitude que a leve a ela ter essa evolução moral. Eu queria que você explanasse um pouco sobre essa questão, quem é esse Deus, e sobre essa questão da evolução moral da parte que compete a nós, né, para não colocarmos a carga dos nossos erros em cima de uma entidade que ninguém sabe explicar direito quem é, ou de um ser, de uma energia, de uma egrégora. Esse tema ele é muito complexo. Dificilmente eu obterei de mim mesmo qualquer padrão de satisfação em ter que abordá-lo tão rapidamente. Sim. Porque mesmo que pudesse ser longamente, ainda assim diria pouco. Sim. Mas, de toda forma, vamos tentar refletir sobre o tema na medida do possível. Mas qual é a questão? Os espíritos, eles têm esclarecido ao longo das revelações que a cada época é possível se falar de determinados assuntos. Sim. Mas não se pode falar de todos os assuntos em todas as épocas. É preciso que o ser humano tenha abertura mental para poder compreender, e é preciso que os espíritos estejam preparados para falar de certos assuntos, porque eles não sabem tudo. Sim. E Deus é o tema número 1 dessa questão. Mas qual é o nosso grande problema hoje em dia? Ele é muito sério. Por quê? Porque hoje em dia nós temos a evolução das ciências do conhecimento, uma série de pressupostos lógicos que não existiam antes. Então hoje você olha para um ser humano e diz, não, esse ser humano ele está acostumado a dar por sabido aquilo que ele ainda nem descobriu se é verdade. Esse ser humano ele costuma colecionar verdades que ele inventa, mas isso não é uma verdade que se possa constatar. Absoluta, né? Não, qualquer verdadezinha, não precisa nem ser absoluta, é verdade que se possa constatar. Sim. Esse ser humano, ele é cheio de certezas, mas nenhuma certeza dele a gente pode verificar como sendo plausível. Sempre existiu o ser humano assim. Só que o nome disso hoje é transtorno cognitivo. É alguém, é um ser humano que não usa da sua racionalidade, porque pensar é um esforço, agora crer é um conforto. Sim. E em você crendo, você coleciona certezas que não são necessariamente honestas, reais, verdadeiras, mas para você é certeza. Te conforta. Então você pode viver naquele delírio. É o rebanho, né? E vai a vida inteira delirando que Nossa Senhora Desatadora de Nós desatou todos nós da minha vida, a fé de alguém, que São Judas Tadeu cuida, que Bezerra de Menezes cuidou todas as dores de cabeça que eu tive, que blá, blá, ou seja, você vai, e que Deus cuida e me carrega no colo. Mas quando uma pessoa sozinha delira, o nome é delírio, mas quando várias pessoas deliram juntos, vira religião. Da religião, isso é um drama do show. Perfeito, perfeito. Então, quando você fala uma coisa dessa, todo mundo que é vinculado à religião fica Cai de triste, pau, né? chateado. Por quê? Mas essa é a análise do pano de fundo psicológico. Freud analisou isso, não disse com essas palavras, mas usou outras tantas mais profundas. Tá? E, só para deixar claro, a questão do delírio aqui não é minha. Richard Dawkins e outros paleoantropólogos ingleses é que falam nessa questão. Mas indo a fundo. Pessoalmente, eu penso que sei, ainda que eu não saiba de nada, mas eu penso que Deus existe. Só que esse tipo de ser a quem chamamos de Deus não tem nada a ver com nada do que até hoje foi falado sobre Deus. É um ser que permanece ainda por ser compreendido, nem é o Deus teísta, T de Teresa, tá? Das religiões impositivas, nem é o Deus deísta, D de Dado, de um Spinoza, de um Einstein, não é os deuses do enoteísmo que creem em vários tipos de deuses. É uma figura que a gente um dia ainda vai ter que descortiná-la, e ela tem a ver com esse corpo átmico do qual Krishna falou quando
ensinou a Arjuna a questão da constituição setenária de um ser humano. Sempre tem a presença do sagrado em cada um de nós. Tá? Então, esse Deus que eu penso existir tem a ver com esse corpo átmico que estrutura a constituição setenária. Mas esse corpo átmico ele não se comunica com os outros 6 corpos, o búdico, o manásico e o quaternário inferior, que traz esse aqui como sendo mais primitivo. Ele apenas sustenta, porque o corpo átmico ele é inviolável, ele é imutável. Por mais bobagens ou mérito que essa consciência particularizada, ancorada nesses corpos possa fazer, o corpo átmico é invariável. Então, respondendo a você, o Deus que eu imagino existir, que eu penso que sei que existe, é esse. Mas esse aqui, como os espíritos esclareceram, em tendo dado de si a estruturação átmica para que cada consciência particularizada possa existir, cabe a esta consciência, em optando por isso ou aquilo, acionar os mecanismos das leis de causa e efeito, ação e reação, e desde que uma consciência particularizada passe a existir, ela semeia, lá na frente se encontra com o resultado do que fez. Esse Deus não interfere em nada disso, nem premia, nem castiga. Ah, então Deus não se incomoda com as dores humanas. Infelizmente, esse ser a que eu chamo de Deus, ele não tem essa relação. Aí alguém diz, mas que Deus sem futuro é esse que a gente está sofrendo aqui e ele não se incomoda? Esse é o grande drama que nós, humanos, ao longo das próximas décadas e séculos, se sobrevivermos, teremos que cuidar de ajustar no buraco que a nossa filosofia tem. Uau. No buraco que o estudo da consciência pela ciência ainda tem, no buraco que todas as religiões criaram ao confundir o conceito de Deus com o de arquiteto de uma matrix. Esse conceito ambíguo, essa ambiguidade, esse problema todos nós carregamos no nosso coração. Por isso que não tem nada demais se acreditar em Deus de forma alguma. Porém, qual o drama da humanidade hoje? E já me calo. É porque a gente acha que pelo fato de acreditar em Deus eu posso ser corrupto e Deus vai resolver os meus problemas. Pelo fato de acreditar em Deus eu posso ser um ser humano horroroso, mas na hora H Deus... Isso é que nos apequena. Exato. É muito melhor você ter um código filosófico pessoal de conduta, no qual você mesmo eleja os seus conceitos supremos de existência e você viva sendo seu juiz, seu advogado de defesa. Exato. Vendo se você está alinhado. Eu toda noite me cobro. Tentei ser digno hoje ao longo do dia, agir mal com alguém, papapá. Em eu fazendo isso, eu sei que esse Deus está muito feliz. Sim. Muito mais do que eu ficar enchendo o saco dele, rezando toda noite, pedindo, e continuando a ser um ser humano descuidado ou medíocre.